veio conversar um pouquinho, né, sobre elaboração de projeto. Então, a gente tem trazido alguns temas e boas práticas, assim, né, e não é uma formação super profunda, mas traremos provocações, né, para que a gente possa trocar experiências sobre esses temas. E aí o nosso tema desse mês é sobre elaboração de projetos. E para iniciar, temos uma parceira, coordenadora de projetos sociais lá na Itaipu Nacional, que é a Lilian Paparella, e ela gravou um vídeo para a gente, e aí vou pedir para o Léo, então, soltar esse vídeo, e depois a gente volta a conversar mais um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui na torcida para que todos estejam muito bem. Meu nome é Lilian Paparella, eu trabalho na Itaipu Nacional e ao longo de 2 décadas eu atuei na área de responsabilidade social. A minha atuação foi muito focada em gerenciar projetos, né, e programas na área social. Por conta dessa minha experiência, eu fui convidada e me sinto muito honrada de ter sido convidada pela CID para estar trazendo um pouco desse meu dia a dia para vocês na elaboração de projetos. Então, eu compartilho aqui algumas dicas que eu adquiri, né, que eu entendi ao longo desse tempo todo, que são super importantes quando a gente deseja avaliar um projeto, deseja elaborar um projeto. Veja bem, a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós queremos elaborar um projeto é por que eu quero elaborar esse projeto? Qual é a demanda que eu tenho que me leva a acreditar que esse projeto, que eu vou resolver um problema desenvolvendo um projeto? Ok, eu tenho lá bem claro qual é a demanda, eu tenho bem claro como é que eu vou trabalhar esse projeto. Eu acredito. Mas ao longo desse tempo, eu também entendi que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, por exemplo, em possibilidades. Bom, toda vez que eu vou elaborar um projeto, eu convido atores que serão atendidos direta e eventualmente até os indiretos para dialogar, para ver se eles também têm o entendimento de que esta demanda é legítima e que a minha intenção é também transformadora quando eu botar o bloco na rua, como eu costumo brincar. Então, a primeira coisa que eu faço é dialogar com as pessoas que são atendidas direta e eventualmente indiretamente. Então, esta é a primeira dica. Mas, para além disso, eu também procuro dados que são super importantes para a gente criar ter informações desse diagnóstico, que é o nosso primeiro passo para elaborar um projeto, né? Para ter certeza de que esse projeto vai transformar o local, a vida das pessoas, vai causar alguma mudança positiva na vida de quem será atendido. E esse diagnóstico, ele nos traz tranquilidade para elaborar uma justificativa, né, de que esse projeto realmente será transformador e nós vamos avançar no desenvolvimento daquele local ou na vida daquelas pessoas. Mas, para além disso, a gente também faz uma análise, e pode ser feita, inclusive, junto com esses atores, que nós chamamos de análise FOFA, em português, e SWOT em inglês. FOFA são as siglas de fortalezas, oportunidade, fraquezas e ameaças. Com essa clareza, né, do que é uma fortaleza, do que é uma oportunidade, nós temos que manter e potencializar. E o que é fraqueza e ameaça são as nossas necessidades legitimadas e que a gente entende que nós temos que executar um trabalho, uma atividade que elas possam se desenvolver com clareza. Então, essa é a primeira dica. A segunda é ter também claro quais são as premissas, as restrições desse projeto, para que a gente possa ter clareza no objetivo, né? O que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer e o que será feito. Essa é a segunda dica.
E a terceira, não menos importante, que eu trago para vocês é a seguinte: eu preciso ter claro o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem será o responsável, o início, né, o quando, né, o início e o fim de cada uma das atividades que eu vou desenvolver, assim como onde será desenvolvido, por que será desenvolvido, quanto isso vai me custar, qual é a meta que eu quero atingir e como é o indicador que eu vou monitorar. Então, essa tabelinha que eu sempre tenho nos meus projetos, ela me traz um gerenciamento que eu preciso ter para alcançar o meu objetivo. O William Words, ele sempre diz o seguinte, eu li um livro e gravei isso, que não se gerencia o que não se mede. E não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. Logo, não há sucesso no que não se gerencia. Então, é importante a gente saber a demanda legitimada com o diagnóstico, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, a partir dali, o que será feito, como será feito, quem vai fazer, quando vai fazer, início e fim, onde, por quê, quanto isso vai nos custar, a meta e o indicador. E a dica de ouro é: monitore o tempo inteiro o seu projeto. Porque, eventualmente, no meio do caminho há uma pedra. E se tem uma pedra, a gente tem que tirar essa pedra, né? Então, a gente tem que mudar a rota. E mudar a rota faz parte do jogo. Mas se você tiver clareza no que você está fazendo, com os propósitos bem estabelecidos do projeto, né? Você vai conseguir mudar essa rota com menos, eu não diria mais, eu diria menos transtorno e dor de cabeça. Bem, eu espero de verdade ter dado algumas dicas, eu fico inteiramente à disposição. Os colegas da CID sabem onde me procurar, como me encontrar, e eu desejo muito sucesso e que vocês desenvolvam excelentes projetos. Um grande abraço e até mais. Muito legal, né? Essas dicas assim que a Lilian deu para já introduzir um pouquinho o nosso tema. E aí hoje, sim, pensando até mesmo nas inscrições, as dúvidas que vocês compartilharam, né? Nós convidamos uma parceira que também está conosco na CID, que é a Joyce, e aí ela vai conversando, vai mediando o papo de hoje, e aí caso também vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir colocando no chat, ou tem a opção de levantar a mão no Zoom, e aí a gente pode ir se organizando, ou a Joyce pode dizer, né, como fica melhor. Então, Joyce, agora é a sua hora, né? Fique à vontade. E é isso aí. Obrigada. Bacana, bacana. Obrigada, Lu. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com todos e todas vocês aqui nessa tarde, compartilhando um pouco de conhecimento, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Joyce, como a Luísa disse, eu faço parte aí do time da CID. Hoje eu estou como analista de projetos, né? Já passei por alguns locais também, alguns lugares, trabalhando também com projetos. Então, hoje, em Curitiba, a gente vem trabalhando 2 projetos em paralelo, né? Eu sou analista, tenho graduação em psicologia, né? Psicóloga social, tenho uma pós-graduação em movimentos sociais e políticas públicas de São Paulo, né? Então, eu sou uma pessoa paulistana. E hoje eu estou junto com o Léo, com a Lu, fazendo vários trabalhos bacanas aí, junto com a CID, né? Então, eu quero apresentar para vocês. Pode passar, Léo, por gentileza. Quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa agenda, o que a gente vai ver hoje no nosso roteirinho, né? Então, como a Lilian disse, né, é importante a gente saber o porquê está fazendo um projeto social. Na sequência, a gente aborda um pouquinho sobre pilares importantes dessa construção, né, do que precisa ter para, de fato, ser um projeto efetivamente assertivo, né, eficaz. Na sequência, também a gente fala sobre um pouquinho do diagnóstico social, que eu trouxe uma atenção toda especial para esse tema. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Planejamento, sem planejamento não há um projeto de sucesso, todo mundo sabe, né? Execução, o fechamento, como que a gente pode fazer esse fechamento, dependendo da parceria e da forma de captação desse recurso, e as dicas gerais, que eu chamo de dicas de milhões, né? Então, eu trago ali algumas dicas finais, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem também registrar aqui no chat, a gente pode abrir um tempo ali final para trocar um pouco mais, se aproximar, tirar um pouco mais de dúvidas, tá?
Então é isso, vamos embarcar aí no nosso barco de conhecimento dessa tarde fria aqui em Curitiba. Pode passar, Léo, por favor. Bom, primeiro ponto, gente, aquilo que a Lilian falou, né? A gente precisa começar a fazer uma reflexão. O porquê que esse projeto social precisa ser executado, né? Qual vai ser o impacto dele nessa comunidade? Então, para que ele serve, né? O projeto social, ele vem para impulsionar diversas iniciativas para a construção de impacto de uma causa ou de um território, né? Então, existem as causas, existem comunidades, e a gente precisa refletir o porquê que a gente precisa executar esse projeto. Além disso, promove a luta contra a desigualdade social. A gente sabe que tem várias políticas macros, né, como as ODS, que olham para isso com muito cuidado. Então, é importante que a gente tenha sempre em vista essa promoção, né, da desigualdade social, para que isso não aconteça e que sempre venha diminuindo. A inclusão também é bem importante, né? A gente também está sempre de olho em seguir a agenda de políticas públicas, não só as macros, como eu disse para vocês, mas também as do território, né? Como a FAS se comporta, como a Secretaria de Assistência Social da sua cidade se comporta, o que ela vem buscando para a construção de impacto, né? E a gente busca o quê, pessoal? Com essas informações, impactar com eficácia e legitimidade. Não adianta a gente ter uma ideia genial e falar, nossa, eu vou colocar isso em prática. E na hora que a gente vai colocar isso em prática, às vezes não vai fazer nenhuma diferença naquele território, naquela causa. Então, é bem importante que a gente se certifique dessas informações, né? Pode passar, Léo. Legal. E os pilares, né? O que eu preciso ter para que esse projeto tenha uma eficácia de construção? A gente precisa ter um foco, né? Então, a clareza do propósito dessa escrita, né? O objeto, as pessoas falam, olha, não perca o objeto de vista, não perca o objeto de vista. O que seria isso, né? É a causa, é a pessoa ou o território que vai ser impactado. A gente nunca pode fugir disso, né? O plano de ação, ele tem que ser realista, tangível. O que eu estou propondo nesse plano de trabalho, ele é executável? Ele pode acontecer? Né? Ele é concreto? O time que olha para isso, ele acredita nisso? Então, é importante que a gente tenha um plano de ação super realista para a elaboração desse projeto e, na sequência, né, a execução também. Bom, bons indicadores de monitoramento e avaliação. No momento da escrita, a gente já consegue trazer os indicadores, né? Eu vou fazer, vamos pegar um exemplo, eu vou fazer na comunidade. Hoje eu vou tirar as crianças da rua e vou trazer para um contraturno, vamos supor aqui, né? Ela está na escola de manhã e eu vou trabalhar com um projeto de contraturno. Quais são os indicadores desse monitoramento, né? Então, a gente precisa ficar de olho no momento da escrita. O que essa criança... O que ela ganhou, quais foram as melhorias dentro de uma sala de aula, comportamentais, a questão do contexto social dela. É importante que a gente sempre vá anotando esses indicadores no momento que a gente vai escrevendo ali o projeto. Bom, um ponto importante também é a criatividade, né? Então, trazer uma solução, pessoal, que ainda não foi realizada naquele território. Olhar, por exemplo, a gente vai executar um projeto em Santa Catarina. Talvez a gente olhe para Curitiba e encontre uma solução bacana que aconteça em Curitiba. É avaliar isso, trazer e replicar dentro do seu território ou partir do zero, trazer uma solução nova, uma coisa inovadora, né? A gente sabe que hoje os projetos sociais têm crescido muito, as empresas têm se interessado bastante, né, por essa causa dos projetos sociais. Então, é importante que nós sejamos inovadores nessas soluções socioambientais, que eu digo, né? Então, é bem importante que a gente traga isso, troque, estresse o assunto, fale com o seu amigo, com o pessoal do teu time, pessoal da instituição, fale sobre o assunto, fale sobre o tema desse projeto. Aí você vai começar a ter o termômetro, se de fato faz sentido, se as pessoas acreditam, que é o que vai impulsionar na execução, né? E, por fim, e não menos importante, a continuidade do projeto, né? Que é o tal do legado. Pessoal, a gente faz um projeto. Às vezes, por questão de captação de recursos, ele tem um tempo determinado. 2 anos esse projeto vai acontecer aqui no território. Mas qual é o legado? Acabou 2 anos, acabou o projeto, fechamento? Não. A ideia é que a gente sempre engaje pessoas que estão no nosso redor ali da execução do projeto, para que também elas se sintam protagonistas e consigam dar continuidade nesse projeto, né? Olha, trazendo para dentro da CID, hoje a gente tem um projeto muito bacana, inovador, desafiador, que ele também tem um tempo previsto de 2 anos.
mas a gente está tendo todo um cuidado na elaboração de parcerias, formalizar parcerias, justamente para trazer o parceiro conosco e falar, não, Joyce, não, Luísa, a gente quer continuar esse projeto. Então, trazer esse entusiasmo para frente, né? Você falar sobre o projeto, engajar, encantar as pessoas com essa ideia. Isso faz toda a diferença no momento da comunicação e formalização de uma parceria mesmo com outras instituições. Então, esses, a princípio, claro, tem vários pilares, né, gente? Mas eu trouxe os principais, assim, só para a gente dar uma esparecida e abrir um pouquinho mais essas informações. Pode passar, Léo, por favor. Bom, é o ponto bem que a gente está trabalhando agora, né? Que é o diagnóstico social. A gente fala muito sobre isso, as empresas também, elas têm uma preocupação muito grande de fato, impactar, né, de forma assertiva ali nos territórios e causas. E a gente traz mais ou menos um passo a passo do que a gente tem feito e tem dado super certo, né, nos nossos projetos aqui, executados dentro de casa, dentro da CID. Então, como que a gente faz, pessoal? Primeiro, se eu vou executar um projeto no município de Curitiba, eu tenho que entender quem faz parte da rede e quem são os principais atores dessa proteção, dessa rede de proteção. O que eu faço? Eu mapeio isso através de um documento, né? Coloco ali endereço, número, tudo certinho, e vou fazendo essa aproximação, falando um pouquinho do meu projeto, falando que gostaria de conhecer eles, para que eles conhecessem o nosso projeto, e fazer um trabalho bem de formiguinha mesmo, de 1 a 1. É um trabalho muito, assim, cansativo, porque você vai ligando, vai tomando vários nãos, isso faz parte do nosso ofício, né? Porém, é uma coisa muito gostosa, porque você acaba criando uma rede assim, de networking mesmo. As pessoas acabam se aproximando, se interessando, e aí você vai ganhando também, não só parceiros, mas amigos também, né? E depois disso, depois desse mapeamento, pessoal, junto com essa galera que já está engajada ali, que já está falando, nossa, eu quero saber desse projeto, quero estar. Junto com eles, a gente consegue entender os gargalos, né? Quais são as dificuldades? Olha, o CRAS está com dificuldade porque eles não estão conseguindo atender e suportar o volume de pessoas ali naquele território. Então, isso já é um gargalo. O que a gente faz com essa informação, né? Na sequência, eu vou falar um pouquinho o que a gente faz com essa informação, mas é importante a gente sempre guardar os desafios, sempre guardar esses gargalos, as vulnerabilidades, porque isso é insumo de diagnóstico social. A gente consegue, a partir disso, já criar uma outra solução, um outro projeto. Então, é bem importante a gente ter isso em vista. Bom, órgãos reguladores, né, órgãos que fazem esse atendimento primário, CRAS e CREAS, né? Então, eu não sei se todo mundo sabe aqui, caso vocês também não saibam, por favor, vocês se manifestem, mas o CRAS e o CREAS é uma porta de entrada, né, para um atendimento primário, né, para qualquer tipo de pessoa, é um direito adquirido, né? Então, a gente faz esse atendimento lá no CRAS e no CREAS para entender o contexto, qual é a vulnerabilidade daquele indivíduo, e a partir daí a gente traça um plano de ação de atendimento. Então, extremamente importante estarmos juntos, o terceiro setor estar junto, olhando para essas demandas junto com eles. Para quê? Para que a gente consiga também olhar para os gargalos, olhar para esses desafios e criar soluções em conjunto. O órgão regulamentador junto com o órgão do terceiro setor, né? E assim, nunca perca, eu falo isso, né, gente? O território, todos os territórios, eles são férteis, né? Qualquer lugar que você vá, existe uma possibilidade de um projeto acontecer, independente de onde seja, né? Então, é importante que a gente nunca perca de vista, pessoal, que todo território é fértil e cheio de possibilidades. Às vezes você está com uma ideia maravilhosa, que não é para aquele momento, porém, existe naquele território que você foi mapear uma outra possibilidade. Então, é muito... Oi? Então, vamos continuar. Pode seguir, Joyce. Legal. E, assim, bem importante que a gente nunca perca isso de vista, né? Tenha sempre esse olhar, né? Esse olhar amplo, esse olhar carinhoso para as causas sociais. Pode passar, Léo, por favor. Bom, planejamento, que a gente chama aqui na CID de hands-on, né? Vamos botar mãos à obra, né? E, assim, um passo a passo para uma organização bem eficaz, né? Como a Lilian disse lá no nosso videozinho de abertura, o objetivo geral do projeto, ele precisa estar alinhado com objetos e temas, e metas, com objetos e metas, né? A partir disso, a gente passa a listar as ações e as atividades que vão ser executadas, que é o cronograma, né? O cronograma, ele precisa estar muito bem alinhado com início, com data de início, com data de término dessas atividades, né?
E, assim, considerar para cada atividade listada, não só a data de início e fim, que eu disse agora, mas também a pessoa que é responsável por essa atividade. Isso faz todo sentido, tá? Isso que dá o sentido ali para a execução do projeto e faz com que a gente consiga mitigar, né, todos os percalços desse caminho longo que é uma execução de um projeto social. Bom, e por último, evidenciar o objetivo de cada ação proposta, cada etapa, né? Então, geralmente, os projetos sociais que têm recurso carimbado ali, que são de recurso governamental, eles têm as etapas, né? E a prestação de contas. Então, a gente acaba se organizando dentro disso, fazendo entrega de etapas, né? E para cada etapa, a gente tem várias ações propostas. Então, é bem importante que a gente nunca perca essa questão, porque dentro dessas ações, todas as ações têm um risco, né, gente? Então, quando você vai elencar as ações do projeto, legal mesmo é você já vir mitigando os riscos que essa ação pode trazer durante a execução do projeto. Pessoal, até aqui está tudo bem, está tudo certinho, vocês estão entendendo, estão conseguindo me escutar legal. Bacana. Então, pode passar, Léo, por favor. Até, pessoal, não sei se alguém até aqui, como é que vocês estão? Tem alguma questão, alguma dúvida, ou querem que repasse alguma questão? Fique à vontade para ou levantar a mãozinha aqui no Zoom, ou sinalizar pelo chat, a gente para e discute. Tudo tranquilo por aqui. Legal, maravilha. Mas pro final também a gente vai ter um espaço aí de trocas de experiências. Legal. Bacana. Bom, então, hands-on, né? Execução, mãos à obra. O que a gente faz? Né? A gente forma o time que vai compor essa execução. Geralmente, esse time ele já está no plano de trabalho, né? Quando a gente vai falar ali de todo o quadro de RH, a gente já começa listando ali, falando a função, falando as atividades propostas. Na sequência, o que é muito bom, a gente promove um evento, a gente chama de kick-off, né? Um evento que seja o lançamento desse projeto. Então, ali a gente reúne diretoria, reúne pessoas estratégicas da instituição para fazer esse lançamento, né? Então, eu acho que é bem importante, porque isso aproxima as pessoas e também traz aquela questão da transparência, né? Genésia, isso mesmo, Genésia, eu posso, no final da apresentação, Genésia, eu falo um pouquinho sobre os objetivos específicos, tá bom? O Léo, pode anotar para a gente, por favor, tá bom? Bom, e aí, esse kickoff, gente, ele é um evento interno mesmo, nada muito, né, esplendoroso, a gente fala um pouquinho do projeto, qual o tempo dele, quem é o time que vai executar, faz a questão da transparência, né, como isso vai se dar, o recurso financeiro, quem é o financiador, tudo isso é bem importante para a gente trazer para o time da instituição, né? E aí, hoje em dia, as pessoas têm profissionalizado muito mais a questão da execução de projetos sociais, né? E dentro da CIG a gente tem um ritual de execução, né? Então, a gente tem várias metodologias que são incorporadas dentro dos nossos projetos, e a gente tem vários rituais. Por exemplo, a gente tem um ritual chamado Daily, que é todos os dias a gente se reúne para falar de pontos que estão ali travados. A gente tem as Weeklies, que são uma reunião por semana, que aí pega um time um pouco maior. E aí a gente tem vários tipos de rituais que faz com que a comunicação desse time ela não falhe, né? Então, estamos sempre em contato. A modalidade de trabalho da CID hoje é a modalidade remota, né? Então, é bem importante que nós estejamos sempre em contato, isso se perde um pouco mais ainda na questão do remoto. Então, a gente tem promovido vários rituais dentro de uma execução do projeto, né? E como que isso é feito? No coletivo, a partir do momento que você encontra o teu time de execução do projeto, já começa a organizar como essa execução vai se dar, né? E, por fim, a questão da comunicação do projeto. Gente, existe um comitê executivo, uma pessoa que faz parte ali, que compõe gerência, que compõe diretoria, que precisa saber como é que está o andamento desse projeto, né? Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente se organiza para poder apresentar essas evoluções, né? Tem pessoas que fazem isso por meio de um PPT e encaminha por e-mail, tá tudo certo, mas tem pessoas que promovem apresentações, né, para falar de pontos específicos de avanços, de pontos específicos de dificuldades, toda essa questão de reporte mesmo, né, de você levar isso adiante e manter todas as frentes ali importantes informadas sobre a execução, né? E aí eu trouxe uma observação ali que fala
que nessa fase de execução do projeto é que é onde aparecem as vulnerabilidades, né? No momento que você está escrevendo, está lindo, está maravilhoso, está executável, está muito bom. Quando você começa a executar, as coisas começam a aparecer, né? Então, é bem importante, assim, claro, é comum, vida de gente que faz projeto, né? A gente acaba pegando ali um pouco de surpresas e percalços, mas é bem importante que a gente nunca perca 2 pontos, né? De vista ali da execução, que é o cronograma, ele precisa estar extremamente acompanhado, extremamente executável, extremamente comunicado, né? Por mais que esteja atrasado, isso precisa ser falado, né? Passado para frente. E também a questão do orçamento, né? A questão do orçamento é uma questão que implica bastante, as pessoas elas têm diversas dificuldades, porque às vezes precisa prestar contas, às vezes é cobrado ali do parceiro, e aí a gente precisa nunca perder de vista, por mais que a execução esteja um pouco atrapalhada com datas, que às vezes não depende da gente, né? Então, por mais que esteja atrapalhado com datas, cronograma e orçamento, o cronograma interno, né, da execução do projeto e o orçamento, eles precisam estar sempre alinhados, tá? Pode passar, Léo, por favor. Bom, o fechamento, como que a gente faz um encerramento de um projeto, né? Então, a gente precisa encerrar com qualidade, encerrar com respeito essas atividades, porque essas atividades que nós executamos, elas não são só as atividades do projeto, elas são atividades que podem ser consultadas para um aprimoramento de um próximo projeto, né? A gente pode olhar para isso e falar assim, puxa vida, eu tive uma dificuldade X aqui e tenho certeza que pode aparecer nesse aqui. O que eu faço para mitigar isso, né? Eu passei por isso, vou conversar sobre isso, é uma realidade do projeto e eu preciso mitigar isso, erradicar isso da minha execução. Então, com muito respeito, é bem importante que a gente faça um registro para o nosso time, primeiramente, desse acompanhamento, né? Deixe isso acessível para esse time. Assim, geralmente a gente faz um escopo, compartilha com o time e o time aprimora. Não, Joyce, olha, eu tive uma dificuldade na etapa 3, tive uma dificuldade na etapa 4 e a gente vai deixando esse documento bem aprimorado, né? A gente sempre faz um acompanhamento com esse time toda semana, desse fechamento, até pelo menos uns 6 meses após o encerramento do projeto, para ver como as coisas estão andando naquele território ou naquela causa, né? E sem falar, pessoal, da prestação de contas, né? Então, quer dizer, o documento, ele pode ser nosso, mas existem documentos de encerramento do projeto que eles vêm do parceiro já pronto, né? Um modelinho pronto ali para a gente fazer, para entregar e tudo mais. Então, assim, existe a parceria privada, existem os projetos internos que são feitos por captação de recurso próprio, né? E existem os projetos governamentais, né? Que geralmente já vem ali um modelo de relatório estipulado, né? Então, assim, encerrar não quer dizer que acabou, né? Encerrar quer dizer que naquele momento ele foi entregue e que se a gente fizer essa questão do legado, né, de dar continuidade nesse projeto, a gente pode também ter uma segunda review, uma segunda entrega desse grande projeto que está sendo executado, tá? Então, sempre de olho, encerrar trazendo os riscos, trazendo todas as dificuldades, trazendo o time para junto, fazer esse fechamento. Fez o kickoff lá no começo? Faz um evento de fechamento também, que é bem importante isso, que isso faz com que as pessoas se engajem nas causas, né? Dentro da CID a gente tem a causa da pessoa com deficiência, mas temos várias interseccionalidades dentro da CID, então a gente olha para a causa da mulher, da pessoa com deficiência, para a causa do negro, pessoa com deficiência, e é bem importante que a gente aproxime todos de todas as interseccionalidades que a gente atua dentro dos projetos sociais. Pode passar, Léo. E as dicas de milhões que eu trouxe para vocês, né? Então, são algumas dicas, assim, importantes. E a primeira fala sobre o diagnóstico social, né? Mas, Joyce, qual é o melhor local para realizar, né, o diagnóstico social? A gente tem feito um experimento que tem dado muito certo, que é dentro dos conselhos, né? Dentro dos conselhos é que você consegue ver, de fato mesmo, quais são as dores, quais são os gargalos, quais são as dificuldades, desafios desses profissionais, né? E a gente tem feito um trabalho muito bacana com esses órgãos formuladores deliberadores de políticas públicas. Não adianta a gente ter ideias maravilhosas e não ter legitimidade na execução dessas ideias. Então, ocupar lugares que são deliberadores e formuladores, né? Pessoas que têm o poder de fazer acontecer e trazer a legitimidade para o nosso trabalho, né?
Ficar sempre atento, pessoal, às políticas públicas macros, ODS, portarias, regulamentações federais, sempre de olho nessas mudanças, no que vem acontecendo aí na nossa área, é bem importante. A gente tem aqui, dentro da CID também, várias práticas, como é o encontro de impacto, né? Então, a gente tem sempre desdobrando informações para sempre ficar a par do que está acontecendo e as mudanças também, né? E assim, gente, uma chave importante é a metodologia aplicada no projeto. Isso faz toda a diferença, né? Então, assim, caso vocês não tenham conhecimento de alguma metodologia, peço que vocês pesquisem também, porque às vezes a gente, né, acaba complicando na nossa cabeça. Nossa, metodologia, meu Deus! E é uma coisa que vai simplificar, né? Vai simplificar para o time, vai simplificar na comunicação, vai simplificar e vai dar qualidade para o nosso trabalho. Então, eu trouxe alguns exemplos ali de PDCA, né? PDCA, o que significa PDCA? Planejar, desenvolver, checar e agir. Então, você sempre está nessa. Você faz lá o seu card de atividade, planeja ele, faz todo um trabalho e continua no fluxo do PDCA. Tem o Kanban também, que é bem utilizado, é bem prático para utilizar em um time assim, de mais ou menos umas 6, 10 pessoas, é bem legal. O Scrum, que a gente vem trabalhando dentro da CID, que é a nossa metodologia dos projetos que a gente vem fazendo. E o 5W2H, né, que é também mais ou menos parecido com o PDCA, mas traz algumas perguntas norteadoras e também traz as pessoas que vão executar essas responsabilidades. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, eu vou deixar o meu e-mail aqui também. Joyce, você tem algum material que você queira, né, indicar? Eu vou deixar o meu e-mail, vocês mandem e-mail para mim também, fiquem bem à vontade. A gente pode trocar materiais também, tá bom? Bom, saindo um pouquinho da metodologia, trazendo agora a questão dos riscos, mapear os riscos do projeto no momento de elencar as microtarefas. Gente, é uma delícia fazer isso, porque assim, você está ali no começo, nem nada começou, né? Você está ali parada, planejando, executando, montando um Kanban, uma Scrum, PDCA, qualquer metodologia que seja, você consegue já entender, puxa vida, eu vou ter que falar com o CRAS, tá? Mas e o CRAS? Precisa ter um ofício para falar com o CRAS? Quais são as barreiras que eu tenho para falar com o CRAS? Então, no momento de elencar essa microtarefa, já vem o como vou fazer isso. Já são as questões dos riscos, né? Mas se eu mandar um ofício, vai demorar muito? Isso já é um risco, né? Isso pode afetar o cronograma. Então, você já acaba fazendo aquelas reflexões sobre as microtarefas, né? Bom, penúltimo ali, invista na identidade visual do projeto. Gente, faz toda a diferença. Às vezes, quando você vai levar ali para captação, um projeto para encantar um cliente, né? Falar assim, puxa, eu vou encantar ele, ele vai investir nesse projeto, eu vou engajar ele para nós. A identidade visual, ela traz uma legitimidade, um profissionalismo para a questão do projeto, que as empresas hoje, que são os maiores financiadores ali, tirando o órgão governamental, eles prezam muito por isso, né? A identidade visual desse projeto. Meu projeto tem uma logomarca. Isso faz todo sentido. Isso faz a diferença também. Traz um ar de profissionalismo para o nosso trabalho, né? E, por fim, e não menos importante, é muito legal também a gente ter ferramentas internas padronizadas, né? Que faz com que o nosso trabalho consiga falar com várias pessoas ao mesmo tempo e todo mundo consiga entender aquele documento que está sendo apresentado. O mesmo documento que acontece dentro de um projeto aqui na CID, ele acontece também em outros projetos. A gente acaba criando dentro de um projeto e fala assim, olha que legal que eu criei. Sugere para um outro projeto que está em andamento e isso acaba sendo padronizado, pelo menos dentro da área governamental, que é o que a gente tem feito aqui dentro da CID. E pode passar, Léo. E para finalizar, porque eu não posso falar durante muito tempo, eu trouxe uma frase de Mahatma Gandhi que, para mim, faz todo sentido, né? E a força, ela não provém da capacidade física, ela provém de uma vontade indomável, né? Que tem muito a ver com nós aqui, pessoas que trabalham em prol de uma outra pessoa, ou até de um outro território. A gente precisa ter sempre a questão da vontade, né? De querer fazer a diferença, de querer estar nos lugares, e de querer também praticar a nossa profissão com empatia e respeito. Então, só quero agradecer esse pouco tempo que eu fiquei trocando aqui com vocês, tá? E estou aberta aí para que a gente possa trocar, possa se aproximar um pouco mais. Muito obrigada. Legal, Joyce. Obrigado aí por essas dicas de milhões, como você comentou, né? A gente vai ter um tempo aí bem legal aí para a gente trocar, ouvir um pouco da experiência de vocês, né? Até vou
interromper aqui o compartilhamento da tela para a gente poder conversar, visualizando todas os participantes. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Eu consigo ver vocês aqui. Legal. Joyce, eu tenho algumas questões aí para a gente aprofundar um pouco mais o tema. Já vou ouvir também o pessoal aqui com relação às suas experiências, mas eu queria, antes de contar alguns casos aqui que eu separei, eu queria puxar esse gancho ali que acho que a Genese aqui compartilhou, né, com relação aos objetivos específicos. Bom, você, na tua estrutura que você compartilhou, né, nós temos esse mapeamento, essa etapa de diagnóstico, enfim, eu entendo que quando eu trabalho o objetivo, ou seja, que problema ou que demanda social esse meu projeto vai resolver, né? E aí eu entendo, e queria ouvir também a tua percepção, se é nessa linha também, que muitas vezes, ao trazer um objetivo para um projeto, talvez ele tenha até uma cara um pouco generalista, né? E aí eu acredito que é aqui que entram os objetivos específicos, né? Então eu tenho um objetivo geral, mas eu preciso quebrá-lo em objetivos específicos para eu entender, na prática, como é de fato que eu vou atingir aqueles resultados, né? Na tua percepção, onde que se encaixa essa ideia dos objetivos específicos na elaboração de um projeto? Como é que você olha para essa questão? Isso mesmo, Léo, obrigado pela pergunta. Justamente, a gente tem ali na elaboração do projeto o objetivo geral, que é o objeto do projeto, que é o que precisa ser cumprido, né? E os objetivos específicos, eles precisam estar relacionados, isso mesmo, ela já falou certinho ali, eles precisam estar relacionados não só para que, de forma curta e breve, né, esses específicos, eles precisam estar relacionados com o monitoramento, né? Ele está ali para ser cumprido, e a gente precisa acompanhá-los durante a execução para saber se esses objetivos específicos eles fazem sentido para a execução desse projeto. Então, é muito importante trazer, é como se fosse um TCC, sabe? Quando você vai entregar um trabalho final de conclusão de curso ali, você precisa ter o tema disso e precisa ter os microtemas que fazem com que aquele macrotema faça sentido. Ou seja, geralmente a gente coloca 3 ou 4 objetivos específicos ali, né? E vai monitorando isso, objetivos por metas. E eles vão virando objetos de monitoramento. Durante o projeto, eles viram as nossas metas, né? Por exemplo, quando a gente está executando um projeto aqui dentro da CID, a gente fala em números, em alguns momentos, ou a gente fala em... Eu estou lendo aqui a dificuldade de estabelecer impacto. Muito bem, eu já vou pegar o seu gancho. A ideia é que a gente sempre ande lado a lado com os nossos objetivos específicos e metas, independente se eles são números, que são quantitativos, ou se eles são qualitativos. É importante que a gente tenha isso bem estabelecido e ande abraçado, assim, durante a execução desse projeto, é isso. Bom, a pergunta agora do nosso amigo... Quem que perguntou aqui? Não me apareceu o nome. Até se a pessoa puder compartilhar seu nome, por gentileza, que para a gente está aparecendo como usuário do Zoom aqui. É isso mesmo. Mas, de qualquer forma, ele traz a questão da dificuldade em estabelecer os impactos, né? Imagina os indicadores de monitoramento ali do seu projeto. Joyce, eu vou passar, acho que vale a pena a gente pincelar sobre esse tema, mas já compartilho que estamos em agosto, em outubro, vamos ter um encontro só sobre mensuração de impacto. Então, vamos introduzir o tema aqui agora, mas já convido o nosso colega ou a nossa colega para estar conosco, para a gente aprofundar o tema de impacto em breve. Fui eu que falei, a Esther. Oi, Esther. Oi, Perfeito, Esther. então. Fui Esther. eu que fiz a pergunta. Maravilha, Esther. Obrigada. Legal. Seguinte, a questão do impacto, gente, ele só acontece quando, de fato, aquele território, aquela causa, ela necessita, né? Não adianta a gente propor uma solução, sendo que não vai ter aderência dentro de um local, dentro de uma causa. Então, bem importante estabelecer impacto a partir da necessidade, né? É igual aquela, já é a terceira vez que eu vou falar, mas é a mesma coisa, igual mãe, né? Fala toda hora a mesma coisa. É muito importante que a gente tenha, dentro do nosso diagnóstico, todas essas necessidades elencadas para, assim, a gente conseguir fazer a geração de impacto. Por exemplo,
Já vou pegar o gancho da próxima pergunta, porque tem a ver aqui, ó. Joyce, você poderia aprofundar a questão do diagnóstico / procurar conselhos? Pessoal, todo município, grande parte dos municípios, eu não vou falar tudo porque aí é uma, né, tá generalizando, mas assim, grande parte desses municípios do estado do Paraná e assim no Brasil, eles são compostos por conselhos de defesa de direitos, né? Então, temos defesa para o idoso, para a pessoa com deficiência, para a criança ou adolescente. As reuniões, elas são chamadas de ordinárias, né? Então, elas acontecem uma vez por mês e elas são abertas ao público, né? Às vezes acontece online, às vezes acontece, tem que procurar direitinho no site da prefeitura da cidade de vocês. E aí vai ter a agenda, né? A agenda do conselho da pessoa com deficiência, vamos supor. Você entra como espectadora, esse link ele tá lá para as pessoas acessarem. Caso não tenha um link, você tem que entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social da sua cidade. E aí a pessoa ela entra ali ou ela vai, se dirige ao local da reunião. Ela começa como observadora ali, como espectadora, e vai começando a captar justamente esses gargalos, essas dificuldades. As pessoas estão lá para tratar justamente dessas dificuldades, né? Nós, aqui, eu, Luísa, que a gente faz parte do mesmo time de um projeto, a gente tem ocupado esses lugares, justamente, começamos devagarzinho, né, comendo pelas beiradas, como dizem, e hoje a gente tem uma pauta recorrente para falar do projeto. Então, a gente chega lá e fala, olha só, estamos executando, estamos com dificuldade, precisamos falar com a pessoa ali, com o órgão responsável pelo transporte, e aí a gente acaba tendo facilidade no acesso disso tudo. É bem tranquilo para poder você se aproximar de um conselho, de uma secretaria especializada também. Eu acho que é bem importante trabalhar junto com a Sejuf, que isso traz uma legitimidade bem legal assim, para o nosso trabalho, sabe? Além da legitimidade do trabalho, pessoal, traz a eficácia, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer o impacto, em construir o impacto, né? Sempre está na nossa vontade indomável, como diz o Mahatma Gandhi, mas às vezes falta justamente esse insumo, de fato, né? Para que a gente escreva com sentido, com foco, com assertividade. Então, é mais ou menos essa linha. Vocês precisam procurar sempre os órgãos públicos formuladores e deliberadores da política pública da cidade de vocês, que isso vai trazer um ganho imensurável assim, do projeto de vocês, uma qualidade de execução e uma qualidade de entrega de impacto também. Eu respondi a pergunta? Eu acho que sim. Eu queria fazer um complemento, se você me permite, Joyce, com relação ao tema diagnóstico, né? Eu acho que essa parte intersetorial é muito importante, né? Essa conexão, essa participação é muito importante, mas eu queria compartilhar com vocês também que às vezes talvez vocês já tenham muitas informações que podem serem parte desse diagnóstico, e aí que eu falo, por exemplo, da relação que vocês têm com os assistidos, usuários, ou independente como as pessoas que participam ou acessam seus projetos, né? E eu trago uma reflexão, né? Como é que vocês fazem, por exemplo, o cadastro dessas pessoas? Como é que vocês monitoram a participação delas? Vocês conhecem profundamente? Então, muitas vezes, né, a gente está falando aqui num tipo de projeto até intersetorial, né? Essa participação mais territorial de mapeamento, mas também encarem o diagnóstico não necessariamente sempre com com esse escopo maior na cidade, no município, no estado, na federação, mas dentro da sua instituição, né? É muito possível a gente fazer os nossos diagnósticos internos, e muitas vezes até simples, que já nos dão uma base gigantesca em relação ao que propor em relação a um projeto social, né? Então, eu acho que há esse grande diagnóstico, esse grande mapeamento de demandas sociais num território, mas acho que só a simples relação e o conhecer os seus usuários, atendidos, enfim, também tem muita informação ali que vocês podem utilizar. Então, reflitam sobre a coleta de informações, obviamente, respeitando sempre a lei de proteção de dados, né? Então, há muitas informações sensíveis que merecem todo o cuidado, né? Mas só nessa relação que vocês têm com esses usuários, já vai ter um monte de demandas sociais ali a serem atendidas pelos projetos de vocês, né? E aí, Joyce, a Milagres ainda compartilha aqui a questão de impactos, se existe impacto que não é mensurável e como proceder, né? Eu já vou dar o meu pitaco aqui, Joyce, você pode me pode dar, fica à vontade, assim, né, Milagres? Eu acredito que todo impacto ele tem que ser mensurável, assim.
eu acho que o que vai acontecer é que vão ter alguns que é muito difícil de você perceber, vão ter impacto. Quando a gente fala de impacto, né, muitas vezes ele é de longo prazo, né? Até a gente vai abordar bastante esse tema, mas a gente acaba dividindo aqui o que é resultado imediato. O impacto, geralmente, ele é uma mudança muito maior no final de, às vezes, até de várias intervenções. Às vezes, para você atingir o impacto, você precisa executar aquele teu projeto mais de uma vez, né? Então, eu te diria, e depois a Joyce pode me complementar, eu acredito que todo impacto que você vai propor, você tem que, de alguma forma, encontrar um jeito de mensurá-lo, porque senão você vai ficar andando, meio sem rumo, né? E se você não conseguiu, é uma percepção minha, né? Se você, naquele momento, não conseguiu visualizar como mensurar aquele impacto, eu não sei se você não está buscando um objetivo muito maior do que você consegue ou visualizar no momento ou atingir no momento. Então, é uma boa sugestão você tentar quebrar esse impacto. Será que tem alguma questão mais imediata que eu consiga nesse meu projeto que já é relevante, né, para essa construção? Que, por exemplo, meu sonho é um projeto que acabe com a fome no mundo, né? Mas quando que isso vai acontecer? Com quais esforços? Com quais orçamentos? Com quais mobilizações, né? Então, se eu simplesmente coloco lá, vou acabar com a fome, mas o que é acabar com a fome? Tem uma métrica? Por quanto tempo? É acabar com a fome por todo o tempo? É por algum período, né? Mas se eu quebro esse meu objetivo, tá, eu vou começar com o meu bairro, com a minha instituição. Eu tenho X famílias com uma questão de renda ou com insegurança alimentar. Não sei se tem alguém aqui da nutrição, mas eu imagino que deve ter alguma métrica também da qualidade alimentar de cada pessoa, a segurança alimentar. Então, será que dali não tem algum indicador, algum resultado um pouco mais palpável e mais imediato que eu consiga trabalhar dentro do meu projeto, né? Talvez ao final daquele meu projeto de 2 anos eu não acabei com a fome, mas, cara, eu consigo ver um progresso em relação a essa jornada, né? Então, Milagres, eu tentaria sempre achar uma forma de mensurar e se ele for algo muito grande, eu tentaria quebrá-lo em resultados imediatos, né? Não sei se, Joyce, é por aí na tua percepção também? É nessa linha, né? Eu diria que assim, ó, se a gente tenha, eu acho que não é mensurável. A ideia é afunilar, é fazer com que esse grande impacto seja destrinchado em pequenas ações, né? E aí sim, é o que a Priscila falou. Falar nisso, Priscila, um beijo, muito bom te ver aqui, viu? A Priscila era minha chefe lá no Pequeno Cotolengo, muito bom te ver aqui, de verdade, uma mulher incrível. E assim, é a transformação de cenário a longo prazo. É bem o que a Pri falou, né? Aquela questão da visão macro, longo prazo, você consegue destrinchar isso em pequenas ações e aí sim fazer esse impacto ser mensurável. É isso, mais ou menos assim mesmo, Léo. Legal. A gente respondeu a Milagres? Está se sentindo contemplada? Legal, Milagres. Pessoal, a gente tem mais um tempo ainda para mais uns minutinhos. Quem quiser compartilhar alguma experiência no chat. Enquanto isso, eu queria compartilhar mais 2 questões aqui que eu acho que é bem importante dentro desse nosso contexto, né? E até vendo as respostas, as dúvidas de vocês nos cadastros, né? Eu penso que a gente pode pensar, na verdade, a elaboração de um projeto de algumas modalidades, né? Desde algumas mais flexíveis em relação à nossa gestão, outras mais, como é que eu posso dizer, travadas, né? Vamos falar assim. E aí acho que a gente está acostumado a fazer projetos por meio de editais, é um projeto do Pronas, é um grande edital de alguma fundação. Então, geralmente, convênios, patrocínios, algum tipo de parceria público-privada, enfim, os órgãos reguladores desses projetos, desses recursos, né, provavelmente eles vão ter lá toda uma grande estrutura de projetos que vocês vão ter que descrever. Obviamente, né, essas pessoas elas precisam ter a garantia que aquele recurso, aquela energia, ela está bem detalhada e que a gente vai atingir os objetivos com aquele projeto, né? Então, esses projetos, geralmente, eles vão ser bem grandes, bem detalhados. Eu e a Joyce estamos escrevendo um projeto agora que, poxa, só a contextualização do cenário ele é gigantesco, assim, né? Mas eu queria dar uma atenção para vocês para um outro tipo de projeto que eu acho que pode ser bastante comum para a rotina de vocês, que é quando a gente vai, por exemplo, vender um projeto, estabelecer uma parceria com a iniciativa privada, com alguma fundação, com alguma empresa, prestação de serviço. Muitas vezes a gente vem
com essa carga dos editais, e aí quando eu vou elaborar um projeto para uma empresa parceira, eu entrego lá uma tese de doutorado para a empresa. Mas pense na pessoa que está por trás lá. É a gestora de recursos humanos ou a gestora de responsabilidade social, muitas vezes o dono da empresa que vai ler. Será que essa pessoa ela vai ter o tempo suficiente e até interesse em analisar tantos detalhes? Então, o que eu digo é, quando vocês forem também estabelecer projetos que não necessariamente necessitem de toda essa estruturação, tentem compreender que informações são relevantes para aquela pessoa que vai avaliar. Né? Então, por exemplo, se eu estou fechando uma parceria de um projeto, eu vou escrever um projeto com a pessoa lá da área de marketing, né? Talvez ela queira ver como que isso vai impactar na marca daquela empresa, aquela conexão. Então, dê ênfase a como que os resultados do seu projeto está conectado com essa alavanca da marca, da responsabilidade social, né? Ou não, poxa, eu estou fechando o meu projeto diretamente com o dono da empresa, ali, com a dona da empresa, né? Talvez essa pessoa, será que ela tem um perfil mais de impacto, um perfil mais financeiro? Talvez ela esteja preocupada em como que esse investimento como é que esse recurso que ela está aplicando vai ser investida. Então, na hora de você apresentar o teu projeto, talvez você tenha que dar uma maior ênfase a um detalhamento mais rico em termos de recursos financeiros, orçamentos. Então, quando você tem essa flexibilidade, se atentem a esse relacionamento, a esse conhecer quem está por trás e quem vai avaliar o seu projeto. Porque às vezes você traz tantas informações que para aquela pessoa é irrelevante e ou você vai gastar um tempo desnecessário, porque você vai escrever um monte de coisa, a pessoa vai direto lá para o orçamento, né? Ou então a pessoa ela vai nem ler e ela não vai entender e vai ficar complicado, ela vai achar que é algo muito maior do que ela tá esperando, né? Então, se atentem também a que informações são relevantes para aquele contexto. E, obviamente, por mais que nesse contexto eu faça lá um plano de projeto muito simples para apresentar, isso não significa que internamente para você e o seu time, você não possa ter um bom plano de projeto, né? Porque isso vai ajudar você no gerenciamento do projeto, né? Então, essa é uma questão que eu queria compartilhar com vocês. E, por último, para vocês terem claro também, eu entendo a escrita do projeto como um grande termo de acordos, que é onde você vai dizer que, olha, eu vou fazer isso, tá? E se a pessoa leu o teu projeto e aceitou aquilo, é sobre aquilo que está no projeto, aquilo que está escrito que a gente vai discutir. Porque o que acontece? Muitas vezes, eu vou acabar com a fome lá na minha região, né? Poxa, mas por que você não fez um programa de esporte aqui, não teve um campeonato de futebol? Cara, porque não tem nada a ver o esporte, né? Eu posso trabalhar com parte de cultura e lazer, mas o meu projeto aqui é um outro escopo. Então, muitas vezes as pessoas elas têm outras expectativas. Então, considerem o plano de projeto com vocês como a regra do jogo. É sobre isso que eu vou monitorar, é isso que eu vou atingir, tá? E muitas vezes a gente esquece de colocar, mas eu acho que é importante colocar também, né? A gente coloca lá objetivos, justificativo, o que eu vou fazer, mas a gente acaba esquecendo aquilo que eu não vou fazer. Eu acho que é legal você ter uma sessão também de o que está fora do escopo. Olha, eu não vou trabalhar nessa frente aqui, isso aqui eu não vou trazer, não faz parte desse projeto. Por quê? Porque se a pessoa quiser muito trabalhar com aquilo, aí você vai ter que ajustar o escopo. Olha, beleza, eu posso fazer isso, mas eu vou ter que negociar essa outro objetivo aqui, porque eu não tenho condições de atingir os dois objetivos. Então, usem o plano de projeto como uma forma de você negociar escopo, orçamento, tempo, cronograma, né? Premissas, né? Então, por exemplo, o projeto ele só vai dar certo se você, parceiro, também cumprir algumas responsabilidades, porque às vezes cai toda sobre a nossa responsabilidade, o projeto não deu certo porque fulano ou um outro parceiro não nos apoiou, né? Então, registrem também no plano de projeto que, olha, para esse projeto dar certo, ele tem essa premissa aqui, eu preciso de você nessas frentes aqui. Então, são algumas dicas, aqui a Genésia compartilhou também, ter um modelo resumido é um bom plano para facilitar o acesso às ideias do projeto. Ótimo, Genésia. Pessoal, acho que tem muita coisa aí para a gente conversar sobre a elaboração de projetos, né? Depois, eu e a Joyce, a gente vai mandar para vocês, além do material desse encontro, também alguns modelos que a gente usa, que vocês podem usar de base, né? Lembrando, né? Não é porque a gente faz dessa forma que ele vai funcionar para todo o contexto, mas usem como inspiração, né?
Pessoal, aproveitar rapidinho, Léo, só um momento aqui. Claro. Eu deixei meu e-mail ali, pessoal, tá? Caso vocês precisem de um apoio, material para consulta de rituais de projeto, metodologia, até mesmo vocês fiquem bem à vontade, tá? Para encaminhar aqui para nós. A gente gosta muito assim, do que a gente faz, além disso, né? E também apoiar pessoas como vocês aqui, interessadas, né? E compromissadas aí com a causa. Perfeito, Joyce. Obrigado. Pessoal, fiquem bem, desejo uma ótima semana, um bom restinho aí de semana para todas e todos. Seguimos fortes aí na elaboração de projetos de impacto. Um abraço.